Olá, aqui é o Baulé, continuando a nossa série de conversas sobre educação, onde eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas ideias para mudar o futuro do nosso país e, se não do país, do nosso município. No vídeo anterior eu me apresentei e falei sobre a questão da prioridade onde tudo começa, na pré-infância, no lugar de consertar as falhas do passado no ensino superior. A prioridade que a gente deve dar às gerações futuras, sem negligenciar o presente, aprendendo com o passado, conservando o que é bom e mudando o que não está dando resultado. Vamos lá. Nessa série, vamos conversar um pouco mais em detalhes sobre as etapas da educação básica e alguns números sobre como é que isso está rolando no Brasil hoje em dia. A educação básica, conforme ela está decidida nas diretrizes do Ministério da Educação e Cultura e no Plano Nacional da Educação, ela compreende do 0 aos 17 anos. Ela tem uma primeira fase, a educação na primeira infância, do 0 aos 5 anos, e o ensino fundamental de 9 anos, dos 6 aos 14, e o ensino médio dos 14 aos 17. A prioridade e obrigatoriedade de oferta de educação básica gratuita foi estendida entre 6 e 14 anos para 6 e 17 anos em 2009, por meio de uma emenda constitucional, a número 59. O ensino fundamental passou a abranger 9 anos, em razão da Lei 11.274 de 2006, cuja discussão começou em 2004 e só foi efetivada em todo o território nacional em 2010. Vejam, entretanto, como continuamos com o problema de ficar olhando o final da fila. Apesar de ter demorado todos esses anos para aprovar a educação básica, continuamos dando prioridade dos 6 aos 17. A creche, do 0 aos 3, e a pré-escola, dos 4 aos 6, a educação da primeira infância, não é obrigatória. Ora, vamos olhar alguns números de como é que se gasta os recursos de educação e quanto a gente coloca em educação enquanto nação. O gasto anual em educação pública no Brasil gira em torno dos 6% do produto interno bruto. Tudo que a gente produz, toda a riqueza que é gerada num ano, 6% a gente dedica à educação. A média nos países ricos da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico é de 5,5%. Parece bastante. Entretanto, se a gente for olhar o resultado desse investimento, o Brasil está na rabeira de todas as avaliações. Uma avaliação muito importante é o PISA, é um exame anual, ele é feito nos alunos. Ele não julga as políticas, ele não julga as escolas, ele olha o resultado. É um exame que os alunos fazem e os alunos de todo mundo são comparados e os países são colocados ali num ranking do Campeonato de Resultados de Educação. Em 2017, 70 países participaram desse exame, mandaram lá os seus estudantes fazer a prova. E o Brasil ficou em 63ª posição, lá no final da fila. Em 2018, foram 80 países, e o Brasil ficou em 66ª posição. Então a gente vê que, se comparativamente aos outros países em relação à capacidade de produzir riqueza, a gente coloca bastante na educação, o resultado que a gente obtém desse investimento está muito ruim. Os outros países conseguem muito melhores resultados do que nós. Outro dado interessante é que, com 1/6 dos alunos totais do Brasil, o ensino superior recebe 3 vezes mais verbas que o ensino básico. Então, de novo, quando a gente vai olhar onde a gente põe o nosso dinheiro, a gente está colocando mais dinheiro lá no final da fila, naquela velha história de tentar consertar os erros do passado, ao invés de se focar em garantir o futuro. Alguns podem dizer, poxa, mas 6% do produto interno bruto, da riqueza do país, e o Brasil não é um país muito rico, é menos do que os 5,5% de um país rico. É verdade. Os 6% do PIB do Brasil equivalem a aproximadamente a $4.000 por aluno por ano.
E os países ricos, isso equivale a 9 mil dólares por aluno por ano. É mais que o dobro. Entretanto, a gente precisa olhar o que os 4 mil dólares compram no Brasil, pagam de salários no Brasil, constroem escolas no Brasil, e o que os 9 mil dólares por aluno por ano geram de capacidade de equipamentos e professores para a educação. Entretanto, a gente olha que mesmo assim, sendo possível comprar mais coisas no Brasil com esse dinheiro, para que a gente tivesse uma maneira de nos equiparar, de tirar o atraso em relação aos países mais desenvolvidos, o Brasil deveria pensar em dar mais prioridade, em investir mais. Se não tanto ao total da educação que a gente tem, do 0 aos 17, ou dos 17 aos 22, 24, 25, 26, lá no começo. No começo que ainda não é obrigatório e é no começo onde faz toda a diferença. Se a gente olhar, por exemplo, o salário médio de um professor universitário no Brasil é de R$ 48 por hora. No ensino fundamental é R$ 26 por hora. Então, será que a gente não precisa começar a olhar melhor para os educadores que estão trabalhando na base, no futuro da nossa nação, nas crianças que lá na frente vão para o ensino superior? Mais triste ainda se a gente olhar que em 2018 apenas 33% das crianças que precisavam tinham acesso à creche. Talvez explicado pelo fato de que isso não é obrigatório segundo a nossa lei. Mas o fato de não ser obrigatório não significa que os nossos gestores, principalmente os municipais, que segundo a divisão de tarefas constitucional são os responsáveis pelo ensino fundamental, pelo ensino básico, pelo ensino da pré-escola, cumprissem essa obrigação para com os seus cidadãos, ainda que não seja uma obrigação legal constitucional. 22% dos nossos jovens ainda estão fora da escola. E 66% dos que estão na escola terminam seus estudos tardiamente. Então, se a gente olhar, ainda que a gente proporcionalmente gaste bastante na educação, talvez a gente esteja gastando no lugar errado e ainda não esteja atendendo todo mundo. O Plano Nacional de Educação, que tem um viés da formação lá atrás, no século passado, na pedagogia do Paulo Freire, que era um advogado, aprendeu pedagogia empiricamente, educando adultos pobres, alfabetizando adultos pobres em Pernambuco, o que talvez não seja mais a realidade e a necessidade do nosso país. Ainda assim, bem pensado, esse Plano Nacional de Educação estabeleceu 30 dispositivos de gestão. Dispositivos esses que procuram fazer com que esses recursos gerem melhores resultados. Entretanto, até 2017, só 6 desses dispositivos foram implantados. Em 2018, ainda não havia tido uma melhora significativa, nem mesmo em 2019. E um índice muito importante, o índice de custo, aluno e qualidade do ensino, não foi implantado até hoje. E que eu acredito garantiria para nós pelo menos uma visão de dados e fatos que permitiriam a gente fazer uma melhor gestão dos recursos e buscar um melhor resultado por aluno em função do dinheiro que é gasto. Então, como a gente viu, o Brasil, em relação à sua capacidade de gerar riqueza, investe bastante em educação. E é verdade, tem investido cada vez mais. Entretanto, esse investimento tem sido ineficaz. Ele não alcança todos. É ineficiente. Ele não capacita bem. Nós precisamos repensar isso. Eu acredito que faltam prioridades, faltam métodos e processos adequados de pedagogia e gestão, além de recursos financeiros. Esse é o grande trabalho que os legisladores nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, precisam se debruçar para que a gente possa mudar essa realidade. Em como o ensino na pré-infância é uma obrigação do município, são os vereadores, são os legisladores municipais
que tem que se debruçar em cima desse problema para que a gente possa realmente mudar o futuro do nosso país. Espero que vocês tenham achado interessantes esses dados. Nós vamos continuar essa conversa. Até logo!